Nossa reflexão dessa manhã ela se encontra no livro dos Salmos, no capítulo 119. Nós vamos ler apenas o versículo 18. E também é uma das minhas orações preferidas, do salmista. Ele diz o seguinte: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Ontem à tarde a gente, aqui no sítio, eu cuidando de algumas coisas e quando olhei para aquela árvore mais alta que está ao fundo, vi dois pássaros, a coisa mais linda, uma obra-prima de Deus, e chamei Lilian para ver e ficamos admirando aquele casal. E eles, em pouco tempo, voaram e se foram, mas ficou a lembrança e a memória de ter tido o privilégio de contemplar tamanha beleza. E depois, pesquisando, descobrimos que ele se chama araçariguama do bico branco e se alimenta de alguns frutos que a gente tem aqui no sítio. Mas eu queria refletir sobre essa questão das vezes a gente não se dar conta daquilo que é a beleza que Deus faz e tem colocado à disposição da gente. E aí eu fiquei refletindo por que eu ainda não tinha observado esses pássaros ou não tinha tido o privilégio de vê-los como pude fazê-lo ontem. E a vida da gente, ela vai transcorrendo e as belezas de Deus, elas continuam. Os feitos de Deus continuam sendo manifestos a cada momento da nossa vida. E muitas vezes a gente não consegue identificá-los ou se aperceber deles em virtude de algumas coisas que fazem parte também da nossa natureza humana. E Deus planejou, para que a nossa visão fosse plena de tudo aquilo que Ele é e daquilo que Ele faz e daquilo que Ele ainda pode fazer. Mas tem coisas que habitam, no nosso interior e que muitas vezes elas impedem, a nossa condição humana de se aperceber daquilo que Deus realmente é e está fazendo na nossa vida. Sentimentos como a avareza, o egoísmo, o desamor, a falta de misericórdia para com aqueles que fazem parte da nossa relação. Isso muitas vezes vai criando meio que uma névoa, na nossa visão, na nossa capacidade de discernir quem é Deus, o que Ele faz e aquilo que Ele pode fazer e deseja fazer na nossa vida. São coisas que estão do lado de dentro, da nossa vida, do nosso coração. Mas também há aquelas situações em que a gente também se deixa, não pode perceber aquilo que Deus está fazendo por circunstâncias que fazem parte do nosso momento pessoal, familiar, social. São aquelas situações que são provocadas por outras pessoas, quando elas agem de forma inadequada, quando elas frustram, a nossa percepção daquilo que é a humanidade do ponto de vista de Deus, quando as pessoas praticam a injustiça, quando elas cometem coisas que aos nossos olhos não tem nada a ver com aquilo que Deus propôs para a vida humana. O salmista ele fala que desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Nesse momento a gente está vivendo aí dias difíceis, dias em que muitas situações externas à nossa vida pessoal trazem para nós uma névoa, colocam para nós algumas situações que tentam turvar a nossa visão acerca de quem é Deus e o que Ele pode fazer. E hoje pela manhã eu estava refletindo, ouvindo uma reflexão, onde a mensagem dizia que onde estava Deus antes que eu fosse criado, antes que tudo se formasse? Onde Ele estava? Quem era Deus? O que Ele fazia? E depois de ouvir aquela reflexão, eu
fui orar e agradecer a Deus por tudo que Ele é, antes de tudo se formar, de tudo se fazer e até mesmo antes de eu existir. E eu pude me dar conta de que o amor de Deus, ele antecede toda a existência humana, toda a criação humana. O amor de Deus é comigo, é com você naquele vale da sombra e da morte. É comigo e com você não apenas na hora do leito da dor, é comigo e com você não apenas no leito da morte, é comigo e com você não apenas nesse momento em que a gente vive esse isolamento social, esse distanciamento social, essa ausência, né, da vida comunitária, de igreja, né, de confraternização, de se abraçar, de se chegar um ao outro. Deus é Deus, e as maravilhas e o que Ele é, o que Ele faz e o que Ele pode fazer, né, estão disponíveis para que nós possamos discernir e contemplar. Assim como aqueles pássaros, os araçariguamas do bico branco, nos proporcionaram aqui ontem à tarde, Deus nessa manhã, nesse dia, Ele quer proporcionar para você a possibilidade de se revelar e de revelar o amor que Ele tem pela sua vida. Quando a gente deseja ver claramente quem Ele é necessário que o nosso foco esteja na cruz de Cristo, onde Ele, de forma eterna e suficiente e de uma vez por todas, manifestou o seu amor por mim e por você. Que nessa manhã, né, você possa abrir e que essa névoa, essa questão interior à sua vida, ou mesmo aquelas que fazem parte da sua circunstância pessoal, nenhuma delas possam impedir de você ver quem é Deus, o que Ele pode fazer e o que Ele está fazendo por você nesse dia. Meu desejo, né, nessa manhã é que Ele te bendiga em tudo e que amanhã e em todo o tempo Ele também te abençoe. Um abraço.